Fala pessoal, David Breno aqui, esse é o podcast Papo de Recreio. E aí, vamos bater um papo? O papel da escola na sociedade vai muito além do ensino e aprendizagem de conteúdo e conhecimento científico. É na escola, desde cedo, que a pessoa aprende a socializar, tem contato com uma formação moral e cidadã, além, é claro, da formação intelectual. Aliás, não somente os professores em sala de aula, mas toda a comunidade escolar deve trabalhar em conjunto para transmitir normas e valores que guiam e preparam a criança e o jovem para viver em sociedade. Para Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, o papel da escola é o de ensinar o estudante a ler o mundo e nele intervir positivamente. Ainda segundo Freire, os conflitos sociais, o jogo de interesses, as contradições que se davam no corpo da sociedade se refletem necessariamente no espaço das escolas. E para falar sobre esse tema muito importante, que é o papel social da escola, o papel da escola na sociedade, a gente tem aqui um convidado muito especial, que é o professor de Sociologia, Rafael Carlos. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer ter o senhor aqui para a gente bater esse papo muito relevante, muito importante sobre o papel da escola na sociedade. E para começar de forma bem conceitual, como é que a gente entende essas duas estruturas? Escola e sociedade, o que são? Tá certo. Bom, primeiramente quero agradecer o convite do pessoal do Papo de Recreio, tá? Muito obrigado por ter me recebido aqui, é uma honra estar fazendo parte desse programa, né, desse podcast. E já respondendo a tua pergunta, a escola é uma instituição, é uma estrutura da sociedade que é muito importante nessa parte do caráter normativo, né? No sentido de adequar, de acostumar o indivíduo aos valores, às práticas da vida em sociedade. Perfeito. E a gente sabe, né, que o indivíduo ele não vai nascer com essa carga semântica e também normativa e moral do que pode ser feito, do que é permitido, do que é proibido. Então a escola atua juntamente com a família, juntamente com a religião, juntamente com o Estado, nesse papel de acostumação, de adequação de cada um de nós, né, indivíduos, à estrutura social em que a gente está inserido. Ou seja, como se já tivesse uma regra ali estabelecida, ó, você tem que seguir por esse caminho aqui, não pode fugir. Exatamente. Se a gente pega na teoria clássica da sociologia, o Émile Durkheim, que é um dos principais autores da sociologia clássica, ele trata da escola nesse sentido, né? Não da escola somente, mas das instituições em geral. Como instâncias de caráter normativo. O que é caráter normativo? Transmissão de normas, de regras, de valores, exatamente para que a gente inicie o que se chama de processo de socialização. Perfeito. E a escola ela é parte ali do que se chama de uma socialização secundária. A nossa socialização primária, a primeira instituição, o primeiro grupo social que a gente integra é a família. A família é a base da educação moral, né, dos indivíduos. Tanto é que na vida cotidiana, quando alguém comete uma atitude que é mal educada na rua, normalmente a pessoa pergunta, essa é a educação que tua mãe te deu, é verdade, que teu pai te deu? Verdade. Porque essa primeira educação, do sentido moral, a família é a principal responsável. Perfeito. A escola ela tem um papel nesse sentido de complemento. De ensino de conteúdos, de complemento da educação sociomoral também. Então, por isso que ela é vista como uma instituição de socialização secundária. O segundo momento, digamos assim, onde o indivíduo vai conviver ali, ele vai, inclusive, sair de um certo egocentrismo que existe na família. Pensa numa criança, por exemplo, de 2 anos de idade. Totalmente egoísta. Ela é o centro das atenções, né? Eu sei porque eu conheço um pé de perto. Então, normalmente, a criança nessa idade, nessa primeira idade, na primeira infância, ela está acostumada a ser o centro das atenções em casa, da família, da vizinhança, da família mais ampliada. Na escola, ela vai ser mais um indivíduo daquela idade que vai competir pela atenção de uma professora, de uma tia do ensino infantil. Então você começa a perceber que, assim como você, existem outras pessoas, outros seres ali pequenininhos, que têm também necessidades muito parecidas. Verdade. Então vai quebrando um pouco desse egocentrismo, né, da visão pautada no eu, no indivíduo, e aprender a viver também com valores coletivos, de cooperação, né, de associação. A escola cumpre esse papel decisivo para nós. Muito bom. Certo? Bom, eu percebo que o senhor tem um perfil daquele professor que mantém sempre um diálogo com os estudantes, né? E para ensinar, transmitir sociologia, é preciso ter esse perfil mesmo, né?
E a gente pensar o seguinte, como é que a escola, de fato, ela vai contribuir para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária? Será que isso é possível? A escola tem esse poder, tem essa função, na sua visão? Certo. Bom, a escola ela cumpre um papel, como eu te falei, também de educação e de caráter moral, normativo, Perfeito, de comportamento. perfeito. Então, para a gente construir... Sem negar o papel da família. Sem ali, negar o papel da família, que com pode certeza. ser complementado pela religião. Sim, também. Também. Tá certo. A família ela é a base. É o grupo social Perfeito. primário, a primeira instituição que a gente integra, e a partir dali, dessa educação inicial familiar, é que a escola, a religião vão ali moldando o caráter do indivíduo, sua conduta, seu comportamento. Mas a escola, além de ter esse papel de socialização também, ela é uma expectativa de criação de oportunidades para esse indivíduo, que futuramente será um cidadão, futuramente será um trabalhador, Sim, futuramente sim. será alguém que vai ter uma posição, uma função social dentro desse esquema, dessa estrutura, para que ele comece a partir dali a construir o seu caminho da vida adulta, né? Perfeito. E aí o que acontece? Numa sociedade como era o Brasil há 100 anos para trás, numa sociedade com um grande número de analfabetos, né, que Sim, era naquele momento, sim. você tem essa dificuldade de criar uma sociedade ou criar indivíduos que estejam aptos para desenvolver funções e papéis sociais relevantes, exatamente pela ausência de um processo educacional de base. Verdade. Então a escola, como ela tem esse papel também da educação, que a gente ressaltou ainda há pouco, não apenas da educação de conteúdos, mas da educação para a vida, né? Para o futuro, para o mercado de trabalho, para a vida cidadã, de forma mais geral também, né? Sim. Então é fundamental que essa estrutura, que essa instância da vida, ela seja muito bem vivida. E para que ela seja muito bem vivida, é necessário que se crie condições para isso. Perfeito. Que vem do poder público, vem das próprias entidades privadas, que também cumprem esse papel educacional, né, em certa medida, de certa forma, sempre com o complemento e o auxílio da família e das outras instituições que compõem a vida dessa criança, Sim, desse futuro sim. adulto. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente pensa numa sociedade mais igualitária, numa sociedade de mais oportunidades para os jovens, a gente tem que pensar numa educação de qualidade. Perfeito. A gente tem que pensar, sobretudo, numa educação básica de qualidade. Da alfabetização, do ensino fundamental, do ensino médio, que é o que vai dar mais condições para que esse jovem consiga uma carreira acadêmica, uma vida universitária, futuramente uma vida profissional, Sim. e se torne alguém, de fato, protagonista na sociedade, no cumprimento da sua função social. Muito bem. O professor arrasou aí na resposta. Obrigado. E vocês aí, estão curtindo o nosso podcast Papo de Recreio? A gente tem uma rápida paradinha e a gente volta já já. Estamos de volta com o podcast Papo de Recreio e hoje um assunto muito bom, o papel da escola na sociedade. Estou aqui com o professor Rafael, de Sociologia, gente boa demais. Professor, eu vou colocar aqui na conversa ele, o Paulo Freire, que defendia que conscientização sociopolítica é fundamental para ser um contraponto em relação às desigualdades sociais. Por que ter essa conscientização sociopolítica ela é tão importante? Certo. Bom, o Brasil tradicionalmente construiu uma forma de educar muito voltada para memorização, para o que a gente chamava de decoreba antigamente, né? Fato. Você decorar os assuntos. Eu passei por essa fase aí. Eu sei como é que é. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Então era muito voltado a isso. Você decorar, memorizar determinados assuntos, decorar o ponto da aula, como se dizia antigamente. E faltava uma certa análise mais crítica sobre aquilo que se estudava. Pensar Então, sobre aquilo. Pensar né? sobre aquilo. Perfeito. Uma coisa é você memorizar, decorar para fazer prova. Outra coisa é você conseguir extrair daquilo que você estuda alguma coisa que sirva para a tua vida prática. Perfeito. Ou que sirva para que você faça uma análise das condições sociais, econômicas do país, da sua própria realidade. Então, a visão freiriana sobre essa ideia da conscientização política atrelada à educação é exatamente construir não só apenas repetidores, mas cidadãos de fato, de forma completa, que consigam e tenham a capacidade de refletir sobre aquilo que vivem, sobre a sua condição,
através daquilo que aprendem também no processo educativo. Eu acho que o estudante de hoje ele tem mais esse perfil. Se a gente comparar o estudante de hoje com o estudante dos anos 60, 70, com certeza. Então a gente vive desde os anos 80, desde a redemocratização do país, um modelo de educação que ele devagarzinho, mas com conquistas paulatinas, né, graduais, ele incentiva o aluno de fato a ser protagonista. Como a gente fala na rede aqui, né, do Estado, na rede pública, a ideia do protagonismo do estudante. Ou seja, que ele consiga absorver o conteúdo que é passado pelos professores, mas, sobretudo, perceber que isso também tem uma existência prática, que isso também é parte da sua vivência, que ele seja capaz de, a partir daquele conteúdo ensinado e aprendido, conseguir perceber o mundo à sua volta, conseguir perceber os elementos da sua cultura, conseguir perceber as desigualdades socioeconômicas da sua cidade, da sociedade em que ele está inserido, e se perceber como alguém que é ativo dentro desse processo. Então, essa ideia da conscientização política é a ideia de criar, de fato, um estudante que seja não apenas um aluno. Dá para entender essa ideia? Tá, o aluno, a palavra aluno significa ser sem luz. É um aluno. É a ausência de luz. É como se o professor fosse aquele que leva a luz até o aluno. Então, é um processo passivo, né? O aluno é o passivo, porque alguém leva a luz até ele. O estudante não, é aquele que estuda, é aquele que corre atrás, é aquele que consegue absorver aquilo que é transmitido. Sujeito da sua própria história. Mas, ao mesmo tempo, torna-se sujeito da sua própria história. Muito bom. Se você não tem consciência da sua realidade, você não consegue intervir nela, né? Então, exatamente. Esse é o caminho, né? Então, já que a gente tocou nesse assunto, qual é a melhor abordagem para a gente refletir e debater hoje o papel social da escola? Quais são os caminhos aí? Certo. Olha, em termos de abordagem no sentido mesmo do pedagogês, como a gente fala na faculdade, né? Existem variadas abordagens, construtivista, montessoriana, freiriana, etc. Mas eu acho que cada uma delas vai te ensinar alguma coisa que tu vai conseguir colocar isso em prática de uma maneira positiva para a tua vida. Né? Eu sou aquele que acha que não existe uma abordagem definitiva, mas que cada abordagem pedagógica vai te levar, né? vai te levar a algo positivo, vai te levar a um caminho. Você consegue extrair dali alguma coisa que para ti vai ser positivo no teu processo de aprendizado, né? No teu processo de vida também como cidadão. Então, na minha prática de sala de aula, eu costumo trazer esses exemplos de séries, de filmes, às vezes até uma letra de música. Ela pode estar dialogando ali, né, com o conteúdo e fazendo com que o aluno tenha uma compreensão ainda mais ampla. Não ficar somente restrito ao conceito, aquilo que aquele autor lá da França do século XIX trabalhava, mas perceber que aquilo que ele está dizendo também no texto tem a ver com a realidade que ele está vivenciando. Né? Então, acho que essa aproximação do cotidiano, da realidade com o conteúdo abordado, na minha visão, é aquilo que de fato faz com que o assunto fixe para o aluno, né? Que seja mais fácil até dele compreender aquilo que ele está estudando. Tanto a compreensão do que ele está estudando, como a compreensão também que a escola tem esse papel de ajudar ele a fazer essa leitura da realidade, né? A partir do conteúdo. Né? Sabe, eu vou te dar um exemplo da minha vida de estudante. De um professor de matemática, que não é a minha área, eu sou da área de humanas, mas que me fez aprender matemática de uma forma muito simples, trazendo na abordagem dele, inclusive de questões de prova, coisas que eram do nosso cotidiano. Em vez de colocar um exemplo genérico, ele colocava tipo o seguinte: é um aluno que vai do Vinhais até o centro, gasta tanto de passagem de ida e volta. Ou seja, é aquela coisa da gente, onde é que a gente vai colocar isso no dia a dia? Onde é que eu vou usar a raiz quadrada de 9 no meu dia a dia? Mas aí o cara mostrava que dava para usar. Porque ele trazia situações que eram muito próprias melhor, né, do nosso cotidiano, entendeu? Quando você pega um táxi, a bandeira começa com tal, com o tal preço. Aí a partir daí varia tantos centavos por quilômetro. Ou seja, é uma coisa que é da sua vivência, entendeu? E eu quero trazer isso para a sociologia também. A sociologia é a análise das relações sociais, né, da vida em sociedade. Então ela faz parte também. A sociologia está a todo momento aqui nas relações culturais, nas relações econômicas, nas desigualdades, nos elementos que tornam a nossa identidade cultural uma identidade tão rica, tão diversa. Da onde vem isso? Da herança africana, da herança indígena, da herança portuguesa, colonizadora. Então eu quero que ele perceba que aquilo que ele estuda tem um reflexo na realidade vivenciada, né, na realidade cotidiana. Muito bom. É isso aí. Esses estudantes do professor Rafael estão
Estão bem servidos aí. Falando em estudante, a gente tem participação deles também aqui no nosso podcast. E a gente vai, nesse momento aqui, receber uma perguntinha de um deles. De olho na telinha aqui. Eu gostaria de saber se é papel da escola ajudar a desenvolver habilidades socioemocionais e percepção de direitos e deveres. E aí, Rafael, será que a escola tem que fazer tudo isso, dá conta de fazer tudo isso, habilidades socioemocionais, direitos e deveres, percepção de mundo, isso tudo tem que acontecer no espaço escolar? Juntamente com a educação familiar, com o Estado e a sociedade, a escola tem esse papel com certeza. É um trabalho conjunto. É um trabalho em conjunto. A escola ela não trabalha sozinha nisso tudo, né? Tem que ter o suporte familiar, tem que ter o suporte da comunidade, digamos, sim. de forma mais ampliada. A escola é uma parte dessa engrenagem, na construção do cidadão. Aqui a gente não está falando nem mais do estudante, a gente está falando da vida cidadã. Direitos e deveres, habilidades socioemocionais. E a escola faz isso através, inclusive, dos conteúdos que ela aborda. Né? Nessa reforma mais recente do ensino médio, a gente tem os itinerários formativos e também essa preocupação com alguns conteúdos relacionados a habilidades socioemocionais. Sim. Que há algum tempo já é realidade em parte das escolas do Brasil. Eu acredito que todas elas, até 2024, devem adotar, né, estratégias ou conteúdos, disciplinas que abordem essas temáticas relacionadas a socioemoções. Sim. Socioemoções. Né? Socioemoções, perfeito. Isso. Muito bem. E a gente tem mais perguntinhas de estudante aí. Vamos ter mais uma participação especial de um estudante da nossa rede. Eu gostaria de saber quais são as sugestões de leituras ou filmes para quem quer saber mais sobre o papel da escola na sociedade. E aí, Rafa? Dicas de filmes, livros ou músicas aí que podem fazer a gente entender melhor esse papel da escola e a sociedade. São algumas, então é bom anotar aí, viu? Tomar nota. Se liga, galera. Bom, sobre filmes, tem alguns muito bons, como Ao Mestre com Carinho. É um filme bem bacana sobre essa vida educacional, o papel da escola, ali numa condição de desigualdade social, né, de condições socioeconômicas complicadas. Tem também o Escritores da Liberdade. Muito bom filme. Sociedade dos Poetas Mortos. Esse aí marcou a minha adolescência. Super indico também. Está indicado junto comigo, então. Vamos Indicação lá. dupla. Né? A gente tem também algumas séries. Eu me lembro da série Merli, por exemplo. É uma série muito bacana, que trata ali a vida de um professor de filosofia, que é uma área próxima da minha, inclusive, né? No cotidiano escolar. A gente tem algumas músicas que retratam, até com um certo teor crítico, mas também interessante, esse cotidiano escolar. Tem uma música do Gabriel Pensador dos anos 90, ali, dos primeiros CDs dele, chamada Estudo Errado, que é uma crítica bem interessante, né, sobre o sistema educacional, que naquele momento era bastante engessado, até bem mais do que o que é hoje, certo? Então, ali o retrato de um contexto também da escola brasileira dos anos 90. É uma música muito bacana. A gente tem alguns autores também brasileiros que abordam e abordaram essa questão da educação como algo de papel fundamental e decisivo na construção do cidadão. O Paulo Freire, que foi citado aqui na aula. O Anísio Teixeira, que é um dos primeiros grandes intelectuais brasileiros a lutarem pela educação pública, a perceber que uma sociedade democrática e mais igualitária passava também pela educação como direito social. Anísio Teixeira nordestino, inclusive, né, baiano. Sim. A gente tem autores também como Clarice Lispector, que é uma autora ali né, uma escritora mais ampla, mas que tem um papel muito fundamental ali nos anos 20 e 30 também, junto com Anísio Teixeira, inclusive, nesse processo de que a educação fosse algo mais amplo, mais abrangente. Enfim, a gente tem vários autores brasileiros que são maravilhosos, né? Referências na educação. Né? Show de bola. Eu espero que você tenha anotado tudinho aí, viu? Qualquer coisa depois volta aí o podcast, assiste de novo. Muito bem. Agora sim, a gente falou muito do papel da escola, né? E aí, com base na tua vivência como estudante, a gente agora quer trazer a responsabilidade para o estudante. Qual é o papel do estudante na construção dessa escola que tem esse papel tão importante, prepará-los, né, para viver em sociedade? Qual é o papel do estudante nesse organismo todo vivo aí? É uma ótima pergunta, né? Porque a gente falou muito da escola como estrutura, como direito social, etc. Mas tem um papel do indivíduo que deve ser o maior interessado em aproveitar isso tudo, que é o estudante. Então, o estudante ele tem que ter, primeiro, a consciência de que a escola, assim como as outras instituições que a gente citou... Eu acho que leva um tempo para ele entender isso, né? Às vezes entende depois que passa do terceiro ano. Né? Infelizmente, acontece isso. Então, muitas vezes, alguns alunos meus, que hoje já são até profissionais, ou que já estão na faculdade, falam assim, ô professor,
eu deveria ter aproveitado mais ali o ensino médio, né? Sim. E acontece muito isso, esse arrependimento pós-ensino médio, Aconteceu pós-terceirão. comigo também. Aconteceu também, né? Gente, Eu sei como é que é. Mas eu acho que o principal interessado nesse processo é o próprio estudante. Então é a tomada de consciência, né? Que demora um tempo, mas ela consegue acontecer ainda no período escolar. Sim. Tenho certeza que muitos estudantes da nossa rede pública são estudantes que são muito... que se dedicam demais às atividades escolares, não somente ao estudo dos conteúdos, mas dos seminários, das diversas feiras culturais, feiras de ciências que as escolas promovem, né? E que assumem um papel realmente de protagonistas, não apenas no nome, mas no cotidiano escolar, e que, sem dúvida nenhuma, estão aproveitando da melhor maneira possível essa fase da vida, que é a fase da educação básica, né? É aquilo que vai projetar o nosso futuro, que vai nos preparar para o que virá pela frente, na faculdade, no mercado de trabalho, na própria vida cidadã. Muito bom. Professor, que papo interessante. Só que, infelizmente, pessoal, está chegando ao final aí mais um podcast Papo de Recreio. Hoje foi sensacional. Agradecer a presença do Rafael. Passou rápido, né? Foi rápido. Foi muito bom. E aí, aproveitar, quiser deixar um recadinho final para a galera que está assistindo a gente aí, nossos seguidores. Naquela câmera lá? Lá. Então vamos lá. Manda ver. Bom, pessoal, agradeço vocês de terem ficado até o final desse bate-papo, né? A gente conversou muito sobre a educação brasileira, sobre a escola, que tem um papel decisivo na nossa formação cidadã. Então é isso, pessoal que ainda está aí na escola, no ensino médio, aproveitem bastante essa fase da vida, beleza? Estudem, se dediquem, participem das atividades que a escola, que a rede pública promove, porque sem dúvida nenhuma é uma coisa que você não vai se arrepender. Meu recado é esse. É isso aí, a gente se vê numa próxima oportunidade. Show de bola, espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast Papo de Recreio. Valeu!